inscritos no nosso canal. É uma grande alegria estar com vocês no dia de hoje, para aprendermos juntos sobre a vida dos santos. Hoje iremos falar do santo que disse a seguinte frase sobre a Eucaristia: é preciso fazer Jesus eucarístico sair de seu retiro para pôr-se de novo à testa da sociedade cristã, que há de dirigir e salvar. É preciso construir-lhe um palácio, um trono, rodeá-lo de uma corte de fiéis servidores, de uma família de amigos, de um povo de adoradores. Eis a grande missão de São Pedro Julião Eymard, a qual iremos falar no dia de hoje. Seu testemunho de vida e seu grande amor ágape, a Eucaristia, nos mistérios de Cristo, que vem a nós e continuará vindo até o fim do mundo. Pois bem, vamos para a sua biografia. Na igreja de pequena cidade francesa de Lamure-de-Zere, próxima de Grenoble, estava um menino de 5 anos, sentado numa pequena escada, atrás do altar, com o corpo inclinado, a fronte quase encostada no sacrário. Foi ali que o encontrou sua irmã, depois de tê-lo procurado aflita por todo o povoado. A sua irmã diz a ele: "O que faz você aqui?" Perguntou ao vê-lo. "Ora," respondeu ele com candura, "apenas converso com Jesus." "Mas por que desse modo tão singular?" "Porque assim o escuto melhor." Ainda não sabia este prematuro devoto do Santíssimo Sacramento a grande missão que a providência lhe tinha reservado, e quão cheia de lutas, mas também de glórias, seria a vida que o aguardava. Sua precoce atração por Cristo na hóstia consagrada não era senão uma insuficiente preparação para ela. "Peço-vos a graça de ser sacerdote," um dia disse São Pedro Julião Eymard. Filho de Julião Eymard e Maria Madalena Pelorzi, Pedro veio ao mundo no dia 4 de fevereiro de 1811. Sua família estava reduzida aos pais e uma meia-irmã, Mariana, filha das primeiras núpcias de seu pai. 12 anos mais velha, os outros filhos do casal haviam falecido em tenra idade, e um pereceu nos exércitos de Napoleão Bonaparte. Na igreja paroquial da cidade havia o piedoso costume da bênção com o Santíssimo Sacramento, depois da missa diária. Sua mãe não faltava um dia sequer e oferecia devotamente o filho a Jesus nessa hora. Assim, a presença de Cristo no ostensório e no sacrário lhe foi familiar desde muito cedo. Seu pai se estabelecera em Lamure-de-Zere com uma pequena indústria de azeites de nozes. O jovem Pedro o ajudava, entregando aos clientes o produto, mas sentia-se tão atraído por Jesus no tabernáculo que, passando pela igreja, sempre ia fazer-lhe uma visita. E quando a irmã voltava ao sagrado banquete, procurava ficar bem junto dela para sentir a presença eucarística em sua alma. Aos 12 anos de idade, finalmente, deu-se o momento tão esperado de sua primeira comunhão. Quantas graças recebeu naquele dia! Uma delas foi a de sentir na alma o chamado ao sacerdócio, mas quando falou ao seu pai do seu firme desejo de seguir essa vocação, recebeu como resposta uma categórica negativa. A mãe, do seu lado, calava e rezava, sem perder esperanças de ver o filho junto ao altar. Inteligentíssimo e de caráter resoluto, o jovem Pedro continuou a ajudar o pai nas lides da indústria caseira, mas pôs-se a estudar latim, às escondidas. Aos 16 anos, obteve dele licença para prosseguir esses estudos, primeiramente em Lamure e depois em Grenoble. Foi nessa cidade que recebeu a notícia do repentino falecimento da sua mãe. Entre lágrimas, pôs-se aos pés de uma imagem de Nossa Senhora, rogando-lhe: "Por favor, a partir de agora, sede minha única mãe, mas antes de tudo, peço-vos a graça de chegar um dia a ser sacerdote." Esse amor à Santíssima Virgem não fez senão aumentar até o fim de sua vida. Foi apenas depois de completar 18 anos, não sem muitas dificuldades, mesmo contando com a ajuda do padre José Gilbert, nessa época jovem sacerdote dos missionários oblatos de Maria Imaculada, e mais tarde
cardeal e arcebispo de Paris, que conseguiu convencer o pai de permitir seu ingresso no noviciado dessa congregação, em Marsella. Pela primeira vez, dava passos firmes rumo ao cumprimento de sua vocação. Entretanto, quando tudo parecia conduzi-lo à realização da grande aspiração de sua vida, uma grave enfermidade o obrigou a voltar para casa, deixando-o à beira da morte. Ao ser levado o viático, pediu a Jesus sacramentado que lhe concedesse a graça de recuperar a saúde para poder ser sacerdote e celebrar pelo menos uma missa. Sua prece foi atendida. Curou-se e ingressou no Seminário Maior de Grenoble, sendo apresentado ao reitor pelo próprio. A devoção à Sagrada Eucaristia era o meio de solucionar os intrigados problemas nos quais imergia o mundo e renovar a vida cristã. Fundador dos Oblatos de Maria, Santo Eugênio de Mazenod, na época bispo de Marsella, em 20 de julho de 1834, festa de São Elias, recebia a ordenação sacerdotal aos 23 anos de idade. Durante os primeiros 5 anos de ministério, foi coadjuntor em Châté e depois pároco em Montagnard, co-autêntico pastor. Tinha por meta santificar-se e santificar suas ovelhas, seguindo os métodos de outro santo pároco, o cura d'Ars, do qual era grande amigo. Diariamente rezava o ofício divino na igreja e depois saía para o átrio, a fim de conversar com os fiéis, dotado de um forte carisma para atrair, instruir e animava a todos, obtendo notáveis conversões. Contudo, a vida de pároco não o satisfazia inteiramente. Desejava ser religioso, apesar dos protestos e das lágrimas de sua irmã Mariana. Obteve assim autorização do ordinário para deixar o cargo e entrou em 1839 no noviciado dos padres maristas, em Lyon. Os membros desse instituto, fundado 3 anos antes pelo padre Jean-Claude Collin, receberam por missão evangelizar os povos do Pacífico e, em consequência, padre Pedro Julião preparava-se para ser enviado como apóstolo à longínqua Oceania. Outros, porém, eram os desígnios para ele reservados. Foi nomeado diretor espiritual do Colégio Marista de Belém, superior provincial, visitador apostólico e, mais tarde, diretor da Ordem Terceira de Maria, em Lyon. Nessa cidade exerceu um intenso apostolado, sobretudo com encarcerados, enfermos e operários. Enfrentou com destemor os ventos do século XIX, impregnado de utilitarismo, bafejado por um anticlericalismo, obstinado que procurava relegar ao segundo plano, ou mesmo ao desprezo, a religião e os valores sobrenaturais. Aquele jovem sacerdote, cheio de zelo pela causa de Deus, notava o quanto a sociedade de sua época se afastava de Cristo e de sua igreja, e ardia em desejo de fazer algo para reverter essa situação. Com tudo isso, a providência ia aos poucos preparando para a realização da grande missão de sua vida. 2 insígnes graças o levaram definitivamente a entregar-se a ela. Portanto, a custódia com o Santíssimo Sacramento, durante uma procissão em 1845, sentiu-se pervadido por uma grande força e pediu a Deus que lhe desse o zelo apostólico de São Paulo para difundir com ele o nome de Jesus Cristo. Mais decisiva, porém, foi a graça recebida em 1851, quando rezava diante da imagem da Virgem Santíssima, no Santuário Mariano de Fourvière. Em certo momento, ouviu com clareza, do fundo da alma, a voz de Nossa Senhora, que lhe expunha a necessidade de haver uma congregação religiosa, destinada a honrar de modo especial a Sagrada Eucaristia, e apontava essa devoção como meio de solucionar os intrigados problemas nos quais emergia o mundo, renovar a vida cristã e promover a autêntica formação de sacerdotes e leigos. Assim, quem o impeliu nas sendas de sua missão eucarística foi aquela que mais tarde ele passou a venerar sob o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, modelo dos adoradores. Padre Pedro Julião deixou registradas algumas das cogitações que nessa época enchia sua alma de apóstolo. Tenho refletido a miúde sobre os remédios
para essa indiferença universal que se apodera de tantos católicos de maneira assombrosa e só encontram a Eucaristia, o amor a Jesus Eucarístico. A perda da fé provém da perda do amor. Algum tempo depois acrescentou: é preciso pôr-se imediatamente à obra salvar as almas, com a Eucaristia, despertar a França e a Europa, submersos no sono da indiferença, porque não conhece o dom de Deus, Jesus, o Emanuel da Eucaristia. É preciso espalhar essa centelha do amor nas almas tíbias, que se julgam piedosas, e não o são, porque não fixaram o centro de suas vidas em Jesus no tabernáculo. Nós não pregamos senão a Jesus Cristo, e Jesus Cristo sacramentado, dizia ele, parafraseando a célebre afirmação de São Paulo. Disposto a pôr-se imediatamente à obra, expôs ao superior geral dos padres maristas seu desejo de fundar uma nova congregação. Este examinou com vigor o projeto e dispensou dos seus votos de religioso, dando-lhe assim plena liberdade para agir. Logo depois, porém, julgou melhor submeter o caso ao arcebispo de Paris, Dom Marie-Dominique Auguste Cibour. Apresentou-se, pois, no palácio arquiepiscopal, o padre Pedro Julião, acompanhado de seu primeiro discípulo, o conde Raimundo de Cuers, ex-capitão da fragata que receberia mais tarde a ordenação sacerdotal na nova congregação. Explicou a Dom Cibour seu plano de fundar uma instituição religiosa contemplativa de adoradores do Santíssimo Sacramento e, ao mesmo tempo, de vida ativa, com uma frente de apostolado voltada, sobretudo para a classe operária, ocupando-se em incrementar a devoção à Sagrada Eucaristia, preparar adultos para a primeira comunhão e outras atividades correlatas. O arcebispo se entusiasmou com a ideia, declarando ser a obra que faltava na Arquidiocese de Paris. Nasceu assim a Congregação do Santíssimo Sacramento, em 13 de maio de 1856. Em seu primeiro encontro com o Beato Pio IX, no dia 20 de dezembro de 1858, este foi ainda mais caloroso e categórico que o arcebispo de Paris. Estou convencido de que sua obra vem de Deus e a igreja dela necessita, afirmou. 5 anos mais tarde, em 1863, o mesmo pontífice enviou-lhe um breve laudatório, aprovando oficialmente o novo instituto. A comunidade inicial, formada por apenas 3 membros, Padre Julião, Padre Cuers e Padre Champignon, instalou-se numa casa posta à sua disposição pelo próprio Dom Cibour. Na festa dos Reis Magos de 1857, expôs-se pela primeira vez ao Santíssimo Sacramento na capela. Um ano depois foi conseguida a segunda casa no subúrbio de Saint-Jacques, a qual ficou conhecida pelo nome de Capela dos Milagres, por causa de todas as graças ali derramadas ao longo de 9 anos. A obra desenvolvia-se com lentidão, enfrentando dificuldades de toda a ordem. O Santíssimo Sacramento devia permanecer exposto perpetuamente, mas os adoradores inscritos logo davam sinais de cansaço, sobretudo diante da dificuldade. Por meio de uma clara voz interior, Nossa Senhora lhe expôs a necessidade de haver uma congregação religiosa destinada a honrar de modo especial a Sagrada Eucaristia. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, a Igreja de Saint-André e Crau-Judei, Borgo-Gnone, Roma. Vigília noturna, e houve algumas deserções. O pobre padre Cuers pediu a Roma a supressão dos votos para fundar outro instituto. Também não lhe faltaram provações decorrentes das calúnias e incompreensões. Diante de tudo isso, dizia ele com grande espírito sobrenatural: tenho medo de que cessem as provações. Assim não foi apenas a dor física, das penitências voluntárias e das enfermidades, que purificou sua alma e sua fundação, mas também o sofrimento moral. Apesar disso, as vocações continuam chegando, graças sobretudo aos sermões cheios de entusiasmo eucarístico do fundador, que os preparava diante do tabernáculo. Não em vão, afirma o padre Eymard, 1 hora aos pés de Jesus sacramentado vale mais do que uma manhã inteira de estudos em livros. Como São Paulo era o amor de Cristo que o impelia a pregar,
ardia em seu coração o enorme desejo de incendiar o mundo com o fogo daquele que está presente em cada sacrário. Era preciso tirá-lo dali, expô-lo, prestar-lhe adoração, reconhecendo ser ele o único capaz de sanar todos os problemas, tanto dos indivíduos quanto da sociedade. Em seu desejo de levar as almas à Sagrada Eucaristia, fundou também a Congregação das Servas do Santíssimo Sacramento, contemplativas, dedicada à adoração perpétua, e uma espécie de ordem terceira, a qual deu o nome de Agregação do Santíssimo Sacramento. É preciso fazer Jesus Eucarístico sair de seu retiro, para pôr-se de novo à testa da sociedade cristã, que há de dirigir e salvar. É preciso construir-lhe um palácio, um trono, rodeá-lo de uma corte de fiéis servidores, de uma família de amigos, de um povo de adoradores. Eis a grande missão de São Pedro Julião em Marde. Os congressos eucarísticos surgiram como fruto deste poderoso anelo. Foram neles uma iniciativa pioneira da senhorita Emília Tamizier, uma jovem que ingressava na Congregação da Serva do Santíssimo Sacramento, e lá permanecera 4 anos, sob o nome de Irmã Emiliana. Depois, com a bênção do santo fundador, saiu do convento para ser no mundo uma missionária itinerante da Eucaristia. Assim, em 1881, inspirada por seu mestre e vencendo numerosos obstáculos, organizava ela o primeiro congresso eucarístico da história, que se realizou em Lille, sob o tema Eucaristia salva o mundo, e contou com a especial bênção do Papa Leão XIII. Para sua efetivação, recebeu a ajuda dos padres sacramentinos, de diversos bispos e numerosas personalidades leigas. A partir daí, multiplicaram-se congressos semelhantes, não só regionais, mas também nacionais e internacionais. Uma instituição que tomou vulto e perdura até os nossos dias. Extenuado por suas intensas atividades, emagrecido e com dificuldade de se alimentar, o padre Eymard recebeu estritas ordens médicas de repouso na segunda quinzena de julho de 1868. Dirigiu-se a Lamure, onde podia contar com os cuidados da irmã. Em caminho, celebrou sua última missa em Grenoble, na capela consagrada à Adoração Perpétua. Poucos dias depois, os médicos diagnosticaram uma hemorragia cerebral. Sua última confissão foi feita por sinais, pois já não conseguia falar. No dia 1º de agosto, recebeu a unção dos enfermos, e o padre Chanoet, sacramentino, celebrou a missa, no seu próprio quarto, ministrando-lhe a Sagrada Comunhão. Era a derradeira. Morreu um santo, exclamavam os habitantes da pequena cidade. Antes de se completar-se 1 ano de seu falecimento, beneficiou com vários milagres os fiéis que rezavam ante a sua sepultura. Quase 100 anos depois, no dia seguinte do término da primeira sessão do Concílio Vaticano II, no dia 9 de dezembro de 1962, João XXIII o elevou à honra dos altares, com a presença de 1.500 padres conciliares. Passados mais de 33 anos, era inscrito no calendário romano e apresentado à Igreja Universal com o título de Apóstolo da Eucaristia. Recordando este fato mais tarde, João XXIII dirigia as seguintes palavras: aquele menino de 5 anos que encontraram no altar com a fronte apoiada no sacrário é o mesmo que tempos depois chegaria a fundar a Sociedade dos Sacerdotes do Santíssimo Sacramento, assim como da Serva do Santíssimo Sacramento, irradiando em inumeráveis legiões de sacerdotes, adoradores, seu amor e sua ternura, para com Cristo, vivo na Eucaristia. Esta foi a homilia de canonização dos santos, de São Pedro Julião Eymard. Vou citar agora 12 ensinamentos sobre a Eucaristia que São Pedro Julião Eymard deixou para nós. A primeira diz sobre a Eucaristia. Na Sagrada Hóstia, Jesus não está escondido, mas apenas velado. Uma coisa escondida não se sabe onde está. A segunda, legiões de anjos adoram o Verbo, reduzido a um estado tão próximo do nada. A terceira, a Eucaristia como um bem supremo da vontade, faz que a alma considere-se sem valor os bens e prazeres desta terra e as criaturas. A quarta, Jesus está no Santíssimo Sacramento,
para receber dos homens as mesmas homenagens que lhes prestaram os que tiveram a felicidade de acercar-lhe dele durante sua vida mortal. A quinta, Jesus não considera a quantidade dos dons, mas o coração que os oferece. A sexta, o amor não quer ser feliz sozinho. Todos os atributos de Deus estão à disposição do seu amor de benevolência para conosco na Eucaristia. A sétima, Jesus quer permanecer conosco na Eucaristia, porque nos salvou. A oitava, como é possível alcançar a santidade sem se entregar a Jesus na Eucaristia para ser absorvido por Ele? A nona, Jesus se entrega a mim na Eucaristia e eu devo me entregar a Ele. A décima, Jesus cobre o mundo de hóstia consagradas, porque quer que todos os seus filhos o possuam. A 11ª, Jesus, hóstia, é muito nosso, todo nosso. A 12ª e última, Jesus está na Eucaristia, porque sabia que coisa alguma poderia substituir sua pessoa. Pois bem, meus amigos e amigas, concluímos mais uma vida de um santo, que tanto amou a Eucaristia, para antecipar aqui na terra os mistérios do corpo e do sangue, o cotidiano que será no céu, a adoração perpétua e louvores a Deus, que estará conosco em plenitude e felicidade. Pedimos a Jesus Eucarístico, pela intercessão de São Pedro Julião em Marte e a Virgem Maria, peçamos o fim dos sacrilégios cometidos à Eucaristia, com o fim da pandemia e o restabelecimento da saúde aos enfermos, aos pobres o sustento e a providência de corações generosos, e a providência para o emprego aos desempregados. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro Julião em Marte, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada Virgem Maria.